E aí, olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Clarissa Moraes, de temas educacionais aqui do Educare, e hoje a gente vai tratar de um assunto que é bem recorrente nas provas. Inclusive, caiu muito na última prova agora do concurso de Fortaleza para professor substituto, que é sobre PPP. Só que eu vou abordar uma autoria específica, que é uma das autoras assim, mais estudadas, mais pesquisadas, quando a gente está estudando, enfim, trabalhando sobre PPP, que é a professora Ilma Veiga, tá? Então, o livro que ela escreveu sobre PPP, artigos, enfim, é bem requisitado na área acadêmica para entender um pouco dessa compreensão do que é o projeto político-pedagógico, tá bom? Então, reforçando, hoje o tema é sobre o PPP de acordo, né, com a professora Ilma Veiga. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, fiquem à vontade, tá bom? Eu sou a professora Clarissa. Aqui no nosso canal Educare tem outras lives salvas de diversos assuntos, português, matemática, raciocínio lógico, atualidades, legislação e também temas educacionais, que é comigo, tá bom? Então vamos lá começar? Deixa eu colocar aqui já a nossa apresentação. Pronto. Hoje a gente vai tratar sobre projeto público pedagógico por Veiga, tá? E aí a gente pode se perguntar, quem é, né, essa autora? A Veiga, é muito comum, vocês estão lá fazendo a prova e de repente aparece o nome, né? Veiga em maiúsculo e os parênteses com o nome, com o número, né? Um ano, na verdade, que faz referência a um livro publicado, a um artigo publicado. É uma autora muito presente em concursos, porque é uma referência quanto ao assunto é PPP. Assim como Magda Soares é referência quando é alfabetização, Luquez é referência quando é avaliação, e por aí vai, tá? A, a Veiga, ela é formada em pedagogia, na verdade, ela tem tanto pedagogia quanto educação física, as duas graduações, mas a parte acadêmica, né, a formação continuada dela, mestrado, doutorado, pós, é tudo nessa área de educação, tá? Atualmente, ela é professora emérita e pesquisadora sênior da Universidade de Brasília. E aí ela atua, assim, ela escreve em temas como formação de professores, PPP, tá? Além disso, assim, você vai encontrar livros que ela organizou. Então, se você for buscar, você vai encontrar vários títulos dela, tá bom? Porque ela realmente, nessa parte de pesquisa, de escrever, enfim, ela é bem atuante, tá bom? Além disso, assim, não só na parte de formação acadêmica, de PPP, mas também em didática, em docência superior e por aí vai. Tá? Então, apresentado, né, quem é a nossa autora, vamos agora começar a entender como é a abordagem dela por PPP, né, através de assim, como é que ela compreende, ela entende o que é um projeto político pedagógico. Bom, eu apresento aqui para vocês, acho que o livro mais famoso dela, provavelmente, assim, é um livro que é referência, ele reúne vários escritos sobre o projeto político pedagógico, e é realmente muito importante nós, não somente professores pedagogos, mas todos os educadores que estão inseridos em um contexto educacional, né, se guiar a ler essa obra, porque o PPP, ele atravessa todos os professores, todos os educadores, né? Como a gente vai ver, o PPP, ele é um instrumento democrático, tá? Então, coloquei para vocês como referência esse livro dela, tá? E aí a gente vai começar a partir dele, da extração de alguns pontos desta obra. E a gente já inicia com a pergunta, né? O que é o PPP? O que é o projeto político pedagógico? E aí a autora vai dizer o seguinte: o projeto não é algo que é construído e em seguida arquivado ou encaminhado às autoridades educacionais como prova de cumprimento de tarefas burocráticas, porque como a gente sabe, o PPP é algo obrigatório. Toda escola ela deve ter, né? E deve ser algo acessível. Então, a escola pública que não tem o PPP, a secretaria em algum momento vai cobrar, porque realmente é para ter. É para ter, para ser acessível
enfim, para ser transparente. Então, o PPP não serve apenas para fazer essa tarefa burocrática, essa demanda burocrática, tá? E aí ela segue, né? Ele é construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os envolvidos, como um processo educativo da escola. Então, ela já apresenta alguns pontos. Olha, ele precisa estar presente em todos os momentos da escola, e quando eu digo todos os momentos, é da parte administrativa até a parte pedagógica. Ele precisa estar envolvido e todo mundo da escola, da comunidade comunidade escolar deve estar envolvida nesse processo de construção. Porque a gente vai entender que o PPP é muito importante para a formação da autonomia da escola e também para a formação cidadã, tá? Dos sujeitos envolvidos, tá bom? E aí, assim, pontuando, né? Veja, o próprio nome diz, né? Ele é político e pedagógico. Então, veja, a dimensão política dele refere-se porque a construir um PPP, a gente estabelece um compromisso com a ideia de cidadão, sabe? A partir do momento que a gente entende que a educação ela tem esse envolvimento com a sociedade, isso inclusive está em documentos legais, né? Então, a gente precisa ter um entendimento sobre o que é essa sociedade que a gente está inserido. Isso a escola, ela precisa ter uma noção de sociedade que ela entende, o ideal de sociedade e o ideal de cidadão. Porque a partir dessas concepções que ela vai firmar, né, a construção de um PPP. Ou seja, o projeto político-pedagógico, ele é político porque a partir desse documento fica estabelecida a concepção de formação cidadã que a gente quer dar para as nossas crianças, para os nossos alunos. E a ideia de sociedade que a gente quer nutrir, que a gente quer defender, tá? Então, ele deve ser, além disso, ele deve ser construído a partir dos interesses coletivos e verdadeiros e reais, entende? Ou seja, eu preciso construir um PPP que atenda à realidade da minha escola, que ele possa suprir, enfim, que ele possa colaborar com as demandas daquele meu contexto e que seja um interesse coletivo e real. Eu não posso construir um PPP, entende, em que as demandas que se coloca lá não sejam para aquela comunidade que a escola está inserida. É por isso que o PPP é individual e ele deve estar sempre em constante atualização, tá? Por isso que o PPP de uma escola não serve para outra. O PPP de 2020 não serve para 2021, entende? Porque está sempre em mudança. E por que que ele é pedagógico? Porque se a gente pensa em formar cidadãos, né? Se a gente pensa em formar a parte social de uma pessoa, isso vai se dar através de ações educativas, tá? Então, é através de ações pedagógicas, ações educativas, que a gente vai conseguir atingir os objetivos estabelecidos. E aí, esses objetivos são não só apenas sociais, né? Mas também os objetivos cognitivos, enfim, afetivos, etc. Então, vejam, existe esse caráter pedagógico e esse caráter político. Os dois, estão entrelaçados, eles são indissociáveis. Inclusive, pronto, acho que essa citação diz respeito justamente isso, sobre esse envolvimento desses dois aspectos. Veja o que ela vai dizer. Político e pedagógico têm, assim, uma significação indissociável. Neste sentido, é que se deve considerar o projeto político-pedagógico como um processo permanente de reflexão e discussão dos problemas da escola, em busca de alternativas viáveis à efetivação de uma intencionalidade. Então, veja, são dimensões que andam juntas. Quando você vai pensar em construir, enfim, um projeto político-pedagógico. E aí, é importante perceber o que? A natureza democrática que o PPP defende, sabe? Porque, veja, no momento em que
chamo a comunidade, eu chamo meus professores, né? Eu chamo os secretários da escola, enfim, para construir um PPP, eu estou criando uma cultura democrática, uma cultura de participação coletiva, uma cultura em que os conflitos internos eles devem ser minoritários, eles devem ser diminuídos, entende? Porque o que a gente quer é justamente isso, esse trabalho coletivo. E quem une esse trabalho coletivo é muito o PPP, porque o PPP dá voz a quem faz a escola, entende? E aí, lembrando que o projeto político-pedagógico, ele corresponde tanto à organização global da escola, quanto à organização da sala de aula. Então, ele parte do amplo, da ideia administrativa da escola, até a parte da sala de aula. De como é que vai se dar, por exemplo, o dia a dia na sala de aula, pois em que perspectiva pedagógica, em que corrente pedagógica a escola, a creche, a instituição de ensino defende, entende? Isso tem que estar bem delimitado no PPP. E aí, quando você percebe que, precisa estar bem delimitado essas condições, né, esses aspectos da escola, você começa a ver o que? A construção de uma identidade. O PPP é a representação dessa identidade, é a representação por escrita, enfim, e sistemática e formal daquela escola que teu filho frequenta, daquela escola que você ensina, entende? E aí, por isso que é um instrumento de luta, porque é um documento, enfim, é uma ação que deve reunir todos, que deve descentralizar o poder, entende? E deve dar autonomia para as escolas e construção de identidade. E veja, lógico que quando a gente vai trabalhar a questão da autonomia da escola, a gente esbarra em questões burocráticas, sim, porque a escola, as formais, elas obedecem a um sistema de ensino. E esse sistema de ensino, ele é regulado por leis, etc. Enfim, sabemos disso. Mas é importante que a escola ela tenha um certo grau de autonomia para que ela possa racionalizar, enfim, perceber a sua concepção, né? Entender como ela se porta diante da sociedade. Então, é preciso dar esse grau de autonomia para as escolas, para as instituições, para que elas possam perceber, né, se construir a sua identidade. E aí este fecha dizendo que é isso, é um instrumento de luta, tá? Então, ele deve ser feito, deve ser construído no chão da escola, por quem faz as escolas, por quem faz a escola, né? E deve combater justamente essa centralização do poder, enfim. É uma ação, é um documento democrático, é um documento realmente de força, de luta, tá? E aí, isso assim, é tudo que a Veiga traz, tá? E ela também traz, aí eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso, que ela pensa assim, olha, vamos construir um PPP, a escola vai ter que construir o PPP. Em que ela deve se guiar? E ela estabelece princípios para essa construção do PPP, tá? Então, a gente, sim, é importante que se guie através desses princípios. E aí ela estabelece, assim, igualdade, qualidade, gestão democrática, liberdade e valorização do magistério. Veja, quando a autora, ela pensa em igualdade, ela entende que, ok, temos uma desigualdade social. Então, a partida é desigual. Sim, e aí, enfim, a gente vai entrar numa discussão grande, mas a gente tem que entender que existe uma desigualdade social. A partida, ela pode ser desigual, infelizmente, mas o processo e a chegada, ela tem que ser igual para todos, entende? E isso implica em quê? Em qualidade. Tá, se um pai enfim, um pai não consegue, os pais não conseguem pagar uma escola particular para um filho. Outra família consegue pagar uma escola particular. Então você já começa, e talvez, enfim, e talvez seja particular, seja, enfim, esteja, enfim, vamos dizer que ela esteja mais gabaritada, né? No sentido de ter mais qualidade. Enfim, vamos pensar nisso.
a gente já parte de uma desigualdade. Mas entenda, o processo educativo, tanto a particular quanto a pública, deve ser de qualidade. Porque o processo precisa ser de qualidade para que as crianças das escolas públicas consigam não apenas o acesso, mas a permanência. Tá bom? Então, veja, a gente já tem o primeiro, a gente tem o princípio de igualdade, de que o processo e a chegada a um ponto, a chegada de conquistar as metas, né, de uma criança querer se formar, seja iguais. Que as pessoas, os alunos, os sujeitos das escolas públicas e privadas consigam ter essa igualdade de oportunidades, tá? Isso vai se dar como? Através da qualidade. É preciso que a escola pública seja tão eficiente quanto os demais, sabe? As demais, as particulares, as de referência, inclusive as públicas de referência, né? Lembre-se. Então, é preciso que se tenha uma qualidade nesse processo. E aí a gente entra no outro princípio, que é o de gestão democrática. E o de gestão democrática é um princípio que é constitucional. Veja só, existem alguns princípios que estão lá na Constituição. Se você for buscar, a gestão democrática, ela está lá. E ela rompe justamente o quê? A centralização do poder. Ela rompe a exploração, a opressão. Então, ela assim, é um princípio muito importante, porque ela reconfigura porque a gestão democrática, a concepção de gestão democrática é recente. Então, ela vem e ela traz novos elementos. Ela traz poder para a escola, para quem está na escola, né? No sentido de coletivo, para quem faz a escola. Então, ela rompe o individualismo, ela rompe essa questão realmente da opressão, tá? Mas aí é importante que o quê? Que todos estejam envolvidos e que tudo seja transparente. Tá? Então, a gestão democrática é um outro princípio que se deve se guiar. E olha, e é interessante perceber que a gestão democrática, ela atravessa o campo pedagógico da escola, o campo administrativo e o campo financeiro, tá? É democrático nesses três campos, nesses três, né, pilares de uma escola pública, tá bom? A liberdade é um outro princípio e é também um outro princípio constitucional. A liberdade, é claro que ela tem toda uma discussão, mas é a liberdade para fazer algo. É claro que a escola ela vai estar sempre se esbarrando em regras enfim, orientações, né, diretrizes nacionais, por exemplo, ou até mesmo municipais, enfim, diretrizes macros, né? Mas ela tem que ter essa liberdade também de fazer suas próprias regras, entende? E também ter a liberdade de fazer suas próprias direções. Porque isso é a autonomia que a escola tem. A escola também precisa de autonomia. Porque porque ela vai se criar, ela vai se construir a partir do contexto em que ela vive. Tá? Então você tem esse outro princípio de liberdade. E por último, a valorização do magistério, que enfim, é essencial, porque assim, a gente sabe que a qualidade de um processo de ensino e aprendizado está inteiramente ligada à valorização do magistério. E a valorização, não, principalmente de formação continuada, entende? A Veiga, ela fala muito isso, assim, olha, do quão é importante você ter uma formação continuada para esses professores, para esses educadores. Porque não somente para o desenvolvimento profissional, mas também tem a questão das titulações, etc. E, assim, é interessante porque a Veiga defende que essa formação continuada não é apenas sobre assuntos da escola, no sentido de currículo, enfim, correntes pedagógicas e enfim, ações educativas. Mas é preciso também ter uma formação continuada dos temas sociais, entende? Porque, veja, se para construir um PPP, atualizar um PPP, você precisa, sim, se erguer, ter argumentos políticos, ter uma visão política, entender a sociedade em que você vive, o contexto daquela escola. Então, tudo isso vai além de um contexto pedagógico. É preciso também ter uma formação desses aspectos sociais, tá? Então, frisa aí, ó, igualdade, qualidade, gestão democrática, liberdade e valorização do magistério. São os 5 princípios que a autora defende.
E agora a gente vai praticar, tá bom? Eu trouxe duas questões para a gente praticar esse assunto, né? Essa parte são duas questões realmente referentes à Veiga, tá? E a gente faz as duas questões para amarrar tudo, tá bom? Vamos lá. A primeira é de 2012, da Fundatec. Deixa eu só vir aqui para o meu slide, porque está muito pequenininha para mim. E aí a questão começa. Veiga afirma que a construção do projeto político-pedagógico é uma forma de contrapor-se à fragmentação e à rotinização do trabalho, sendo um importante elemento construtivo da organização escolar. Em relação ao PPP, considere as assertivas abaixo, assinalando C para corretas e F para erradas. Então, veja, ela vai dizer, olha, o PPP ela rompe com a fragmentação, porque, veja, uma escola fragmentada não é uma escola que trabalha no coletivo. E a rotinização do trabalho é justamente essa racionalização, essa questão de realmente se guiar apenas pelo cognitivo, quando você tem diversos aspectos, inclusive o social, né, para se trabalhar. E a gente vai colocar o que está certo e o que está errado, tá bom? Vamos lá. Primeiro, o PPP delineia a competência esperada do coletivo da escola. Sim, né? A gente quer justamente esse coletivo, né? As discussões, as demandas, as resoluções, as tomadas de decisões do coletivo. O PPP gera um tipo de saber ou programa oficial que deve ser seguido rigidamente por todos. Essa questão é um pouco problemática porque, primeiro, rigidamente por todos não vai ser assim. Né? O PPP, ele próprio é um documento maleável, ele está sempre em atualização, sempre em discussão. Então, isso aí já tira qualquer rigidez. Além de ser um saber, um programa social, na verdade, um documento que está sempre ali, né? Em construção. Então, a gente já coloca errado, tá? O término da construção do PPP não encerra o seu processo e nem acarreta o resultado final. E aí ele vai dizer que o término da construção do PPP, terminei. Né? Terminamos de construir, não encerra o seu processo e nem acarreta o resultado final. Exatamente. E volta a falar. Ele está sempre em atualização, tá? Então também é certa. E a última, na organização escolar, as questões éticas e administrativas não têm relação com a questão pedagógica, gente. Tá dizendo aqui, questões éticas e administrativas não estão envolvidas com pedagógica, é preciso pensar a escola como um todo, né? Tudo está conectado. Então, para o ensino-aprendizagem fluir, eu preciso também de todo um contexto favorável. Esse contexto passa por questões éticas, administrativas, tá? Inclusive até mesmo físicas, né? Tudo isso, gente, interfere no ensino-aprendizagem. Então, nossa questão é letra C, tá bom? Certo, errado, certo e errado. É isso. Vamos para a nossa outra questão. Essa daí de 2016 e é para um cargo federal, é técnico em assuntos educacionais, tá? E aí ele fala o seguinte: de acordo com Ina Passos Alencastro Veiga, a abordagem do projeto político-pedagógico como organização do trabalho na escola está fundamentada em princípios que deverão nortear a escola democrática, pública e gratuita. Olha aí, aqueles princípios, os 5 que a gente abordou quase agora, né? Deve nortear essa escola pública, né, gratuita e de qualidade, né? Nessa perspectiva, são princípios norteadores do projeto político-pedagógico. E a gente tem que descobrir quais são esses 5 princípios. Quem sabe, né? Assim, né? Quem conhece os princípios vai perceber que é uma questão muito fácil. É uma questão de nível federal, mas é uma questão fácil, desde que você conheça os princípios. Mas agora vocês conhecem, para quem não conhecia, agora está conhecendo, né? Letra A, vai falar o seguinte: coordenação sistemática das ações pedagógicas em função da centralização necessária. Já acorda daí, né? Não é um dos princípios e também não se quer uma centralização necessária. Tira, letra A. Letra B. Expansão da oferta de vagas. Expansão da oferta de vagas. Rearranjo formal da escola. Participação dos profissionais de educação e controle da evasão. Não, a gente não falou
sobre isso, né, gente? Os princípios não é sobre isso, né? Rearranjo formal da escola, não, gente. Letra C, igualdade de condições de acesso e permanência da escola. Igualdade, ó. Qualidade para todos. Gestão democrática, liberdade e valorização do magistério. Então, sim, é a nossa letra C. As outras é o seguinte: erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, superação das desigualdades educacionais, né? Já pode tirar, até porque quando a gente fala erradicação do analfabetismo, é algo muito, muito pequeno, muito micro, né? Enfim, enquanto os princípios é algo que serve para todos os tipos, né, de escola. Letra E. Fiscalização de práticas pedagógicas, busca de autonomia relativa da escola junto à administração central da educação, valorização dos profissionais, expansão de oferta de vagas. Fiscalização das práticas pedagógicas, que, gente, já não é por aí, né? Então, a nossa questão realmente é a letra C. E aqui tá, existe vocês conseguem, para quem não tem um livro, enfim, pode ler uma parte, um trechinho, tá? Que está disponível na internet. E aí eu deixei aqui a referência para vocês. E terminamos mais uma aula, agora específica, né, sobre PPP, específica da autora, da Ilma Veiga. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem entrar em contato com a gente pelo Instagram do Educare, educare.ce, né? Aí vocês falam com a gente. Eu também tenho um Instagram profissional, que é o pedagogia, arroba pedagogia e informação. Não tem os acentos e cedilhas. Vocês podem também entrar em contato com a gente. Pode deixar comentários aí. E se gostou, se achou útil, compartilha, indica o canal, tá? Porque todos ganham nessa batalha. E vamos lá. Próxima semana tem mais, tá bom? Tchau, tchau, gente. Obrigada.